Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis 6, 9 diz assim: essas são as gerações de Noé. Era Noé um homem justo e andava perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz. Dá-nos ouvidos sensíveis essa noite, porque a Tua palavra, ela nos limpa. Ela tem o poder de nos limpar, Senhor, nos purificar. A Tua palavra tem um poder. O Senhor disse: vós já sois limpos pela minha palavra. Tua palavra tem o poder de nos limpar. Por isso nós cremos. Eu consagro meus 5 pães e 2 peixes ao Senhor, para que a multidão possa ser alimentada. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Por isso, brada ao nosso coração, fala, sussurra. Queremos ouvir o Senhor. Amém? Noé andava com Deus. Eu acredito ser a maior característica de Noé ser andar com Deus. Aqui não diz que Noé era da Abba Pai, era evangélico ou católico. Noé andava com Deus. E andar com Deus não depende necessariamente de uma religião. Aliás, abro um parênteses, minha opinião particular, acredito que a religião nos atrapalha de andar com Deus. Nos atrapalha de ter relacionamento real com Deus, porque a religião coloca muros, coloca barreiras, impedimentos. Assim como aquele etíope que queria ser batizado e fez uma pergunta para Filipe, enquanto ele estava caminhando em Atos. A Bíblia fala que o etíope perguntou: o que me impede de ser batizado? Olha, Filipe foi muito sábio e falou: olha, se tu crê que Jesus é o Filho de Deus, você pode ser batizado. Ele falou: então eu quero. Filipe para a carroça e batiza ele. Sem milongas, sem doutrina, sem estatuto, sem impedimentos. E nós estamos impedindo as pessoas a chegar a Deus. Jesus é o caminho, é a igreja, a religião é o pedágio. Nós temos que passar pela religião para chegar a Deus. E eu acredito que isso atrapalha. Se hoje o etíope perguntasse para muitos de nós: o que me impede de ser batizado? Ele falou: você fuma, você bebe, você ainda vê novela, você é casado no civil, no religioso. Como é que foi o teu passado? Já foi para a Night Som? Pisou na casa do rock? Se pisou na casa do rock, não tem como batizar. Quem pisou lá está com vírus. Você, hoje, para se batizar, 20 passos, 7 semanas, 3 caderninhos. E aí, quem sabe, talvez, se você te soltar uma asinha pelas costas, meio que querubinizar, a gente batiza você. Só que a resposta de Filipe foi simples: você crê? Então, a pergunta é: o que me impede? E às vezes a religião impede de andar com Deus. Andar com Deus é leve. Jesus falou que o meu fardo é suave, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se Jesus falou que o fardo é leve e o jugo é suave, não é mentira, é verdade. Jesus não mente, diga amém por isso. Então por que fica pesado? Fica pesado porque a gente pega a canga da religião, do diabo e da opinião dos outros, e essa canga pesa. Nós temos uma tendência de pegar a canga dos outros, de pegar coisas, absorver coisas que não é para nós. No livro O Peregrino, se você já leu, você sabe o que eu estou entendendo. Se você não leu, eu te recomendo ler o segundo livro em inglês mais lido depois da Bíblia, é O Peregrino. Esse livro fala disso, dessas cargas pesadas que nós vamos carregando durante a vida. E Jesus quer nos livrar dessas cargas e colocar o fardo dele e o jugo dele, que é suave e leve. Posso ouvir amém? O reino de Deus não é pesado, o reino de Deus não tem peso, tem pressão. Pressão é diferente de peso. Nós somos pressionados, sim. Pressionados todos os dias. Como ovelha mudas ao matadouro, sim, nós somos pressionados. Nós somos tentados todos os dias. Sim, pressão é uma coisa, peso é outra. E a Bíblia fala que Noé, ele não andava debaixo de ritos, ele andava com Deus. Enoque, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus o levou. Irmãos, esse versículo é o resumo da vida de qualquer ser humano. Olha que coisa maravilhosa. E o Theo andou com Deus e Deus o levou. E o João andou com Deus e Deus o levou. E a Eliane andou com Deus e Deus o levou. Olha que maravilhoso. Olha que maravilha, que honra.
Não estou falando Deus o levou. Eu andei com Deus e Deus me levou para o céu. Eu andei com Deus e Deus me levou no lugar que Ele queria. Deus me levou num lugar que Ele precisava. Deus me colocou no povo que Ele queria. Me levou para a nação que Ele queria. Me levou no coração. Me colocou num lugar nele que Ele queria. E você andou com Deus. E Deus posicionou você onde Ele queria. Isso é maravilhoso. Por isso que não é construir uma arca. E a gente fala assim, não é construir uma arca. Nossa, que maravilhoso. Uma das maiores engenharias da história foi construída por um cara que estudou em Harvard. Fez teologia nas maiores faculdades teológicas do mundo. Não, um homem que andou com Deus. Diga aleluia. O Mário Freitas falou uma frase que eu gosto. Nossa teologia tem muito logia e pouco tel. A nossa teologia tem muita logia e pouco tel. Tel é Deus, logia é estudo. É muito estudo e pouco Deus. E nós precisamos andar com Deus. Quantos creem nisso? E andar com Deus implica em relacionamento, implica em ter tempo, implica em parar, implica em fechar a porta e ouvir a Deus. Quantos aqui, sejam sinceros, quantos aqui, muitas vezes durante o dia, a semana, ouvem Deus, mas tem dúvida se realmente é Deus? Tem dúvida se é a alma, se é o diabo, se é... Quem tem dúvidas constantes, às vezes, se é Deus ou não? Levanta a mão, seja sincero. Peque comigo então, eu estou com a minha levantada. É Deus ou não é? Será que faço ou não faço? Será que é Deus que quer que eu vá? Será que Deus quer que eu fique? Às vezes eu sou um pouco simplista. Eu acredito que com Deus funciona mais ou menos assim. Quando eu ando com Ele conduz a minha vida. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, sabe o que eu faço? Eu boto a mão na maçaneta, irmão. Não abriu? Eu largo. Eu não arrombo a porta. Abriu? Eu entro. Sem muita conversa. Porque Deus está conduzindo a minha vida. E a minha oração é sempre essa: Deus, não permita eu entrar numa porta que não é tua. Fecha ela. Mas é um negócio da China, tu vai ficar rico. É tua essa porta ou não? Porque se for tua, eu vou ficar rico e eu vou ser uma bênção na vida de outras pessoas. Se não for tua, eu vou ficar rico e vou me perder. Quantos entendem o que o Senhor está falando? Então, andar com Deus faz com que você ouça Ele. E discernir a voz de Deus muda tudo. Muda tudo. Você entender quem é Deus, quando é Deus falando. Eu já contei aqui a história uma vez do irmão da bateria, né? Que o som... Contei aqui, os irmãos... Vocês riem sempre porque vocês são meu amigo, né? Já contei várias vezes. O baterista estava tocando bateria e o fone, o retorno do fone do ouvido do baterista era no fone aqui no ouvido. Então o baterista estava tocando a primeira vez com fonezinho de retorno. E o cara da mesa lá de som conseguia falar com todo mundo. Então ele falava, apertava o botãozinho do guitarrista. Guitarrista, para de se aparecer. Baterista, devagar, né? Ó, violão, aumenta um pouquinho. Ele conseguia falar com todo mundo no ouvido de cada um, sim, individual. Então só ele ouvia, individual. Aí o baterista estava tocando, primeira vez com fonezinho, ouvindo tudo aqui. Aí de repente o cara da mesa lá aperta o botão. Daniel, Daniel, se você está me ouvindo, Daniel, faz um sinal. Foi verdade, ele largou as baquetas, levantou as duas mãos para o céu e falou: Deus está falando comigo. E era o mesário. Se eu estou na mesa, eu falo: Daniel, tu me ama? Ah, eu aproveito. Não, eu aproveito. Daniel, tu me ama? Levanta e dá um cascudo no pastor, levanta. É só para ver o balaio. Não, irmãos, não era o Deus falando com o Daniel, era o mesário. Então, às vezes a gente acha que é e não é. Quantos aqui acharam que era Deus e já fizeram besteira? Só os confessos. Levanta a mão e fala: fala eu. Achou que era Deus e não era o mesário. Só que às vezes não é o mesário, às vezes são coisas piores. Se for o mesário é até bom. Às vezes é a nossa alma. Às vezes é a voz do povo. Às vezes é a voz de pessoas que nos querem bem, mas não é a voz de Deus. E eu queria discernir
para a gente tomar cuidado em pelo menos 3 vozes que nós temos que tomar cuidado. A primeira voz que nós temos que tomar cuidado são a voz das pessoas próximas da gente. Abra comigo Gênesis 3,17. Gênesis 3,17. Diz assim: então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher? Irmãos, aqui os problemas, metade dos problemas da vida está aqui, ó. Se a gente parar até aqui, metade dos nossos problemas da vida acabam. Então, tá aqui, ó. Vou continuar. Por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu falei para não comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. A voz, presta atenção, a voz de pessoas que nos amam, que nos querem o nosso bem, não pode nos conduzir. Ainda que elas queiram o nosso bem, por que a voz de pessoas que estão do nosso lado não pode nos conduzir? Porque elas não têm o desenho do todo. Ela não tem o desenho completo, ela tem uma parte do desenho que também você tem. Então ela não está vendo o amanhã, por isso que a voz dela não pode nos conduzir. Qual foi o problema de Adão? Tu ouviu a tua mulher e me desobedeceu no que eu te disse, porque eu falei para não comer. Se eu disse para não comer, por que você foi na voz da sua mulher? O problema não foi ouvir a mulher, foi desobedecer a Deus, porque Deus já tinha dito. Eu sempre digo, irmão, se você não consegue ouvir o Espírito Santo, ouça a sua esposa. Porque normalmente Deus usa ela para falar com a gente. Elas são mais sensíveis que nós. Tem um radar mais aguçado, a antena é maior. A mulher pega coisa que a gente não pega. Então ouça. Agora, o problema é, se Deus falou com você algo, você não pode ouvi-las. Não pode. E quando eu falo ela, ele, você mulher, se Deus falou com você, cuidado. Porque o seu marido pode ser seu inimigo. Ele pode te tirar de um propósito, te levar para um lugar que você não pode ir. Cuidado. Então pessoas perto de nós, lembra de Sara? Abraão tinha uma promessa. Qual era a promessa de Abraão? Abraão, eu vou te dar filhos. Abraão, eu vou te dar filhos. Quem fez essa promessa? Deus. Aí Sara, bem intencionada ou endemoniada? Sara era endemoniada? Não. A Eva era endemoniada? Não. Ela estava embriagada? Não. Ela estava com droga na cabeça? Não, estava tudo legal. Só que elas estavam fora do propósito. E Sara fala assim, ó, pega uma empregada, pega Agar, a egípcia, e faz um filho com ela. E a tua descendência, Abraão, prossegue. Me tira do negócio. O que Sara estava dizendo? Eu quero você bem, Abraão. Eu quero você feliz, Abraão. Eu quero você com filho, Abraão. Eu não quero te ver triste. Sara estava bem intencionada, porém, bem de boas intenções, o reino não se move. O reino se move com uma voz que vem do céu e conduz as coisas na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantos entendem isso? Então quem conduz a sua vida espiritual, quem conduz a sua vida, você não é um ser carnal que tem um espírito, você é um ser espiritual que vive num corpo. Você é um ser espiritual. Então quem conduz a sua vida, quando você tem um novo nascimento, você é guiado pelo Espírito. Esses são os filhos de Deus, os que são guiados pelo Espírito. Então cuidado com vozes perto, ainda que seja com uma boa intenção. Eu contei aqui já, hoje de manhã a história do coelho e do labrador. Duas famílias vizinhas, né? Um comprou um labrador, filhote, pequenininho, labradorzinho, e o outro comprou um coelhinho. Aí passou uns 2 anos, o coelhinho ficou o quê? Um coelhinho, e o labrador? Um labrador. Cresceu os dois, certo? Ficou os dois grandão, e cresceram junto, o coelhinho e o labrador. Aí, um dia a família do coelhinho foi viajar e o labrador apareceu em casa com o coelho sujo de terra, morto na boca. O labrador chega com um coelho sujo de terra, morto na boca. A família olhou, meu Deus, o coelho de estimação dos vizinhos.
Ai, meu Deus, os filhos são apaixonados por esse coelho. O pai pegou um chinelo e deu no labrador. Pegou uma vara e bateu nesse labrador. Esse labrador chorou, foi para o canto. Ele pegou o coelho morto na mão. O que a gente vai fazer? Ele falou: tem uma ideia, vamos lavar o coelho, vamos deixar cheirosinho, secar ele, e vamos botar na porta da entradinha da casa deles, mortinho, bonitinho. Aí os vizinhos vão chegar e vão dizer: ó, morreu. Deu outra, segunda-feira chega o vizinho, pega o coelho, chega lá, vai lá no vizinho: vizinho, você não sabe o que aconteceu? O quê? O nosso coelho, o que houve? Ele morreu. Que triste. Mas o pior você não sabe. Ele falou: o quê? O coelho morreu sexta-feira, a gente enterrou no jardim, ele apareceu cheirosinho na nossa varanda. O cachorro, muito amigo do coelho, procurou o coelho para brincar, não achou, farejou, achou o coelho, cavou, trouxe para casa. Apanhou de graça. Quem aqui já foi o lavrador na vida de alguém? Se meteu onde não devia e está colhendo até hoje. Já apanhou uma coça, mas eu não tinha culpa nenhuma. Ninguém mandou escavar o coelho. Ninguém mandou se meter da ideia onde Deus... Irmão, se o filho pródigo estiver voltando para casa com fome, não dá uma cesta básica para ele. Ele precisa voltar. Tem gente que precisa vender o carro e pegar um carro mais velho. Nenhum amém, né? Precisa. Deus está batendo o teu orgulho, então seja humilde, vende o seu carro se for preciso, mas mantenha o teu nome limpo. Porque se você ajudar o seu cunhado como está sempre ajudando ele vai ser sempre esse encostado. Ele tem que sofrer algumas consequências para aprender, processo. É Deus tratando ele. Não se mete no processo, porque senão você vai apanhar, labradorzinho. Deus vai tratar você, porque você se meteu no tratamento. Então, às vezes, Deus quer fazer algumas coisas, a gente quer ajudar, dar opinião. Quantas vezes, esses dias, a Vivi chegou em casa: amor, acho que, amor, eu acho que me meti. Como assim? Não, me meti demais. O que foi? Não, eu acho que Deus está tratando a pessoa e eu acho que eu falei besteira. É tratamento de Deus. Pegou o teu celular: oi, irmã, esquece tudo que eu falei. Faz o que Deus te mandar. É verdade, a gente bem intencionado. Sara era bem intencionada, Eva era bem intencionada, o labrador estava bem intencionado, mas se meteu num processo. Escute, ouça a voz de Deus. Cuidado, porque pessoas do nosso lado muito bem intencionadas podem nos prejudicar, podem nos tirar de um lugar que nós não podemos sair. O coelho estava morto, o lugar dele é a terra, não tinha que sair de lá, já estava até fedendo se bobear. Então, onde Deus quer que você esteja, esse é o lugar. Entenda os processos, respeite os processos. Respeite os processos. Tem processo na sua vida que o processo é de ficar calado, fica calado. O processo é de caverna, fica na caverna. O processo é de trocar de apartamento, pegar um menor, troque. Não tem problema nenhum. Descer no reino dos céus é crescer. A teologia da prosperidade, essa teologia do inferno que diz que você nunca pode descer, nunca pode ficar doente, nunca pode ter problema, nunca pode ter que trocar de carro. Não, porque você vai para frente, e você é cabeça e cabeção. Cabeção. Não, o reino de Deus, o menor é o maior, o que perde ganha, o último é o primeiro. É uma contracultura. Escute, às vezes Deus quer... Lembra de Jeremias 18, o que é que diz? Desce na casa do oleiro. Irmão, desce. Eu lembro quando eu tinha um carrinho bom, aí Deus falou: troca. Falei: troca por quê, Senhor? Troca. Tá, tu precisa. A minha esposa ficou desempregada, a gente precisou. O salário dela pagava o apartamento mobiliadinho, bonitinho, Deus deu. Presente do Senhor, aleluia. Dei testemunho na quinta da vitória. Estava tudo de Deus, Deus falou: de Deus, é meu, né? Então vende. Senhor, como? Não é, tu falou que é meu, que eu te dei, então faz o que eu mando, vende.
Por quê? Porque agora é tempo de a tua esposa ficar com a tua filha. Então, se é tempo de ficar com a tua filha, não vai ter o salário dela, não dá para pagar o apartamento. Negocia. Mas agora eu vou ter que... Obedece. Troquei de carro, comprei o Versalhes, aquele endemoniado. É verdade, eu falei, ele andava manifestado. Tinha um fio 8 milímetros segurando o para-choque. Verdade. 6 milímetros. Um fio azul. Chovia dentro. Chovia dentro. Toda vez que a gente pegava a chuva, encharcava o banco da minha filha. Vitória, o pai está molhando aqui atrás. Tinha um buraco no fundo que estava tudo podre embaixo. Quando passava estrada de chão, levantava um poeirão, parecia que estava fumando maconha dentro. Versalhes do diabo. Não, senhor. Não estou reclamando. Aqui. Irmãos, o Versalhes para lá e para cá. Mas a minha filha foi cuidada pela minha esposa, ela ficou em casa nesse período. Hoje a minha filha tem 15 anos, é uma bênção, teme o Senhor, ama o Senhor. Ai, você desço de novo se for preciso, desde que o Senhor me conduza, desde que Ele esteja comigo, eu ando no vale da sombra da morte, desde que Ele esteja comigo, desde que eu ouça a voz do Senhor. Eu contei a história de Filipe, né? Sabe como que nasceu a história de Filipe? Filipe estava no avivamento em Jerusalém, e estava bombando, e a igreja cheia, e o antigo Sisos, e aleluia. E quebrando tudo, e Deus fazendo, e batizando. E Deus fala, Filipe, vai para o deserto. Vai lá. No caminho você vai encontrar um cara. Porque algumas coisas só acontecem quando a gente ouve Ele. E às vezes ouvir Ele é sair daquele lugar que a gente acha que é o de Deus. Quantos entendem? Seja sensível à voz de Deus. Cuidado. A urgência é a maior inimiga da prioridade. A urgência é a maior inimiga da prioridade. Às vezes o atalho é do diabo. Não é sempre, mas às vezes o atalho é do diabo. Cuidado com o atalho. Cuidado com o atalho. A segunda voz que a gente tem que tomar cuidado é a voz da alma. Está escrito em Juízes, capítulo 11, eu vou contar a história para você. O nome do cara é Jefté. E esse cara, para você entender a história, ele era um guerreiro hábil, com espada. E Jefté foi banido, excluído do seu exército, da sua nação. E quando ele foi excluído, banido, o que aconteceu com ele? Ele ficou magoado, triste, a alma dele ficou ferida. E ele ficou isolado. Irmãos, escute, o isolamento tem o poder de nos amadurecer ou nos endurecer. Vou repetir. O isolamento tem o poder de nos amadurecer ou endurecer. E Jefté endureceu. Ficou magoado. E aí um dia, o exército chamou ele e falou assim, Jefté, a gente precisa de você de novo, vem aqui ajudar a gente. O mesmo exército, a mesma nação que excluiu ele. Aí Jefté faz o quê? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? É agora. E Jefté estava com tanta vontade de dar o troco, de vingança, de mostrar que ele era bom. A Bíblia diz que Jefté fez um voto no momento da ira, no momento da vingança. Ele fez um voto, e o voto foi o seguinte: Deus, se o Senhor me der vitória pela minha mão, todos vão perceber que o Senhor deu a vitória pela minha mão. Eu vou chegar em casa após a guerra, e a primeira pessoa que eu ver, eu vou sacrificar para o Senhor. E a Bíblia fala que Jefté foi para a guerra e venceu a guerra. E quando ele chega em casa, ele encontra uma pessoa saindo da cabana dele, a sua única filha. Única filha. E quando ela sai, ele lembra do voto e ele fala, fiz besteira.
Fiz um voto na hora da ira, fiz um voto na hora da raiva, fiz um voto na hora da angústia, botei um texto na hora que eu estava irado, fiz besteira. Mandei um áudio na hora que não devia, fiz besteira. Porque a nossa alma grita. Grita. E cuidado, a sua alma pode ser o maior inimigo. Jefté perdeu sua filha. Nós podemos perder os nossos filhos por causa dos nossos votos internos. Como assim, pastor? Capaz que eu vou fazer um voto desse? Não, mas a gente pode fazer outros votos. Sabe qual? Eu vou provar para o meu pai que eu posso. Eu vou estudar tudo que eu tiver que estudar. Eu vou vencer na vida e eu vou provar para o meu pai que eu posso. Ele vai ver que eu sou melhor que meu irmão. E aí você estuda, trabalha o dia inteiro, estuda todas as noites, fazendo graduação, pós-graduação, e quem está educando o seu filho é a creche. Você está matando e perdendo seu filho e não está percebendo. Por causa de um voto interno. Percebeu? Que a gente pode matar com votos internos, com a nossa alma gritando. Eu vou provar. Primeira coisa que o meu pai na fé, pastor Judson de Oliveira, primeira coisa que ele perguntou para mim quando a Abapai foi nascer. Olha que interessante. Liguei para ele, falei, não sei o que eu faço, eu preciso de uma direção, quero ouvir Deus. Eu preciso de um conselho. Ele falou, Telmo, eu só tenho uma pergunta para te fazer. Pode fazer. A pergunta é, tu quer provar alguma coisa para alguém, Criciúma? Tu está querendo abrir uma igreja para provar alguma coisa para alguém? Se tu quer provar alguma coisa para alguém, pode parar. Esse não pode ser a motivação. A motivação tem que ser, Deus te chamou para viver algo em Criciúma, senão não vai, pode parar. Na hora, falei, olha, a princípio não, mas eu vou orar. Larguei o telefone e fui orar, irmãos. Falei, Deus, esquadrinha meu coração, sonda-me e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. E sondei o meu coração e graças a Deus não era essa motivação. Aliás, eu estava, pelo contrário, eu não queria. Estava arredio para começar qualquer coisa. Mas foi uma palavra diretiva. Então, escute, cuidado com a motivação do seu coração. Ela pode ser a sua maior inimiga. Pode te levar a fazer coisas que Deus não quer que você faça. Eu arrisco dizer que no Brasil tem muitas igrejas que estão abertas com a motivação de provar alguma coisa. E eu corri o risco de fazer isso. Qualquer um de nós corremos o risco. Ninguém é perfeito, ninguém é tão bom que não possa errar. Então, cuidado, você pode abrir uma empresa para provar para a sua empresa que te mandou para a rua. E você vai abrir uma empresa e vai se endividar, porque Deus não chamou você para abrir uma empresa. Mas você está com uma ira, igual Jefté, eu vou provar que eu sou bom. Cuidado. Às vezes a humildade precede a honra. Por quê? Porque a soberba precede a queda. Se a soberba precede a queda, eu arrisco dizer que a humildade precede a honra. Então, se nós nos humilharmos e deixarmos Deus tratar, Deus pode te honrar no tempo oportuno. E te honrar da forma dele, não da sua forma. Te honrar da forma dele, não da sua forma. E a última voz, que é perigosa, é a voz do mundo, a voz do povo. Você conhece a história. Eu vou ler, depois você pode acompanhar. 1 Samuel 15, 24. Saul roga a Samuel, pequei e transgredi a ordem do Senhor e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Olha o que Saul está dizendo para Samuel. Samuel, eu pequei, eu temi o povo e lhe dei ouvidos. Saul ouviu a voz do povo, tomou uma decisão sob pressão, saiu da vontade de Deus. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo, já dizia a sábia mãe. Minha mãe dizia isso. Todo mundo tem videogame, você não é todo mundo. Isso é provérbio de mãe, sabedoria pura. Cuidado, escute, todo mundo comprou aquele carro, você não é todo mundo. Está todo mundo comprando a casa no condomínio tal, você não é todo mundo. Está todo mundo, ei, todos os meninos ficam, todos os meninos estão pegando as meninas, você já tem 15 anos, você não é todo mundo. Não ouça a voz do mundo, não ouça a voz da pressão, ouça a voz de Deus. Você é um homem, uma mulher de Deus, quem conduz você é o Espírito Santo de Deus.
O mundo não pode pressionar você. O profeta estava chegando, era final dos últimos minutos, a profecia se cumprindo, vai se cumprir. Ele ouviu a voz do povo. Talvez no momento que vai cumprir, segundos antes, o povo vai nos pressionar. O mundo vai nos pressionar. Porque todo mundo trocou de celular, eu também tenho que trocar. E aí eu me divido por causa disso. Aí todo mundo na família comprou o carro tal, aí eu vou lá e compro 60 vezes de 1.500. Aí, no primeiro mês, lava todo dia o carro. Pelinho no pneu. Eu não sei o que o homem tem com pelinho no pneu. Mas a gente gosta do pelinho no pneu, né? Esses dias eu falei para minha esposa, amor, olha aquele carro ali, tem pelinho no pneu. Ela assim, hã? Pelinho onde? No pneu, amor, pelinho. Olha ali, o carro é 88, tem pelinho no pneu, pelinho novinho. E o que tem? O pelinho. A mulher vai entender o pelinho? A mulher não tem sabedoria? Pelinho do pneu é alta sabedoria, uma sabedoria de alto nível. Pelinho do pneu. E aí, o primeiro mês, tudo bem. O segundo veio o boleto, 1.500. Aí a mulher assim, nós não ia para Gramado, não é aniversário de casamento. Lembra que a gente combinou o ano passado, nós ia para Gramado? Só se for o Gramado do potreiro do vô. Não vai dar, amor. Nós temos que pagar o carro. Mas por que tu trocou esse carro? Não, amor, porque o nosso era 2017, estava na hora. Porque todo mundo trocou. Aí sabe o que acontece? Não precisa levantar a mão. Mas tem casamento aqui que está em pé de guerra por causa de dinheiro. Não precisa, fica tranquilo. Esse sorriso amarelo aí. Tem? Irmão, é perceptível daqui. Fica tranquilo, foi Deus que me mostrou. Há um índice de que 50% a 60% dos casamentos se dissolvem por causa de dinheiro. Aí você não ouviu a Deus, trocou de casa. Por quê? Porque todo mundo está trocando. Quer um conselho? Seja grato com o que sai na sua mão. Não atropele processo. Viva o que Deus deu para você. Não deixe o mundo moldar você. Não vos amoldeis ao mundo, mas renovai a vossa mente. Ei, quem determina o que você é, o que você vai ser, é Deus, não é as pessoas. Sabe o que eu falei para minha filha? Se você quiser fazer faculdade, você vai fazer. Se você quer fazer faculdade de corte, costura, arte culinária, pode fazer. Você não vai fazer uma faculdade para impressionar ninguém. Você vai, se quiser fazer, vai fazer uma faculdade porque você quer fazer. Porque o mundo não vai determinar quem conduz a minha casa. Quem conduz a minha casa é o Espírito Santo de Deus. Ela não é obrigada a passar em medicina. Para impressionar, para botar uma faixa em casa. E me perdoe, infelizmente hoje os profissionais de medicina estão cada vez piorando, porque medicina virou status e não mais profissão. Se você passou em medicina, glória a Deus para a sua vida. Mas seja um bom profissional, não um médico só. Seja alguém que glorifica a Deus com a sua profissão. Isso também é sacerdócio. Posso ouvir um amém? Se você está numa mesa de cirurgia, irmão, está na mesa de cirurgia, vai abrir o peito, 3 pontos tem que fazer. Tem 2 médicos para escolher. Um é crente, ora em língua estranha, dá voadeira, sai do manto, rodopeia. O cara é crente, irmão. O cara é crente. Pensa um cara crente. Ele vai fazendo a cirurgia e orando em línguas. O cara é crente. Só que de cada 10, 8 morre. E tem um outro que é ateu. Não é muito crente não. O cara nem crê em Deus. Mas de cada 10, 9 vive. Quem que você quer? Seja verdadeiro, só para mim. Para, não é crente, aleluia. Negativo. Na hora da faca ali, ó. Ô crente, vai pro culto, vai. Ó, pro culto, você que não crê em Deus, vem cá que eu vou pregar para ti enquanto tu faz cirurgia. Então seja um bom profissional. Só um parênteses aqui no meio da mensagem. Não envergonhe o nome de Deus com a sua profissão. Glorifique o nome de Deus com a sua profissão. Posso ouvir um amém por isso? Isso é evangelho. Então ouça a Deus, não ouça o mundo. E eu quero encerrar lendo João 10, por favor. Evangelho de João, capítulo 10.
Nós vamos ter a apresentação das nossas crianças daqui a pouco, tá? Os pais, vai ter uma homenagem para os pais aqui de plantão. Para os pais, aleluia. João 10, versículo 4. João 10, versículo 4. Diz assim: depois de conduzir para fora todos os que lhe pertencem, ele vai adiante deles. As ovelhas o seguem. Por quê? Conhecem? Por que elas seguem ele? Porque conhecem a sua voz. Escute. Se a gente não discernir a voz de Deus, nós vamos seguir apóstolos, nós vamos seguir pastores, nós vamos seguir religiosos, nós vamos seguir placa da igreja, nós vamos seguir vãs filosofias, nós vamos seguir teologias. Se a gente não ouvir a voz de Deus, nós vamos seguir outras coisas. Mas quem conhece a voz do bom pastor, segue o bom pastor. Ouve a voz do pastor. Sabe por que elas os seguem? Elas os seguem porque conhecem a sua voz. Eu vi um vídeo, eu fiquei impressionado. Um vídeo, um rebanho de ovelhas e um monte de gente no alambrado, assoviando. Tô chamando. E assoviava, e ovelha, vem. Aí nada, as ovelhinhas de cabeça baixa ficavam, nem levantava. Aí o pastor mesmo que cuida das ovelhas foi lá, no meio de todo mundo, deu um assovio. Todas elas levantaram a cabeça e vieram. Como que discerne um assovio no meio de vários assovios? Andando junto. Andando junto a gente começa a perceber. Irmãos, escute. Tem canções que se tocar aqui você começa a chorar. Tem ou não tem? É só começar. Tem versículo bíblico que se eu começar a ler aqui, você começa a chorar aí. Porque foi o versículo da sua conversão. Foi o versículo que Deus ministrou com você quando você estava no vale da sombra da morte. Foi a música que tocou no seu coração no encontro com Deus. Foi canções, porque isso tudo é relacionamento, vai gerando intimidade. Você tem assunto. O meu pai conta que quando ele tinha 8 anos de idade, a vizinha dele cantava um hino. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E ele ouvia aquele hino, ela cantava todo dia, e ele dizia: um dia eu vou me converter. Um dia eu vou entregar minha vida. 8 anos de idade, com 55 anos de idade, ele entrega a vida para Jesus. Comprei um CD, com qual música? Conversão. Dei para ele. Sabe o que é isso? São memórias de relacionamento com Deus. Você vai gerando com o tempo um relacionamento, andando com Ele. Naquele dia mais difícil, Deus falou com você. Por isso, irmãos, que o culto é interessante. Eu me amarro nessa diversidade. Aí está todo mundo aqui, aí começa: ó, quão cego andei, o cara começa, aí o irmão está do lado: meu Deus, para que tudo isso? É só uma música. Só que para você é uma música, para ele é uma história. Quantos entendem? E é andando com Deus que a história vai gerando. A Vitória chamava o bico de rum e aquele cheirinho de trum. A Vitória, está aí minha filha? Ela está roxa ali, não? Ela chamava o bico de trum e o cheirinho de rum. Aí ela chegava em casa, rum, 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 dava o bico. Aí, trum, 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 é o cheiro. Irmão, eu sabia, a Vivi sabia, a nossa filha do coração que morava com a gente sabia. Mas se você chegasse lá em casa, aí minha filha chegasse, trum, 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 você ia dizer: essa menina não está bem. Aí você, sem querer, dava o bico, ela, rum, rum, rum. Piorou. Porque rum e trum não tem nada a ver com bico, mas era o linguajar dela. Quando a gente anda com Deus, nós temos tanta intimidade que conseguimos discernir algumas vozes que só a gente sabe que foi Deus que falou com a gente. Tem coisas que é só Deus. E você sabe quando Ele mexe ali onde precisa mexer. Aí você está ali e a Bíblia, o celular manda aquele versículo do dia. Você está no pior dia da sua vida, vem aquele versículo do dia. Qual versículo? Apocalipse 5:5. Qual? Aquele versículo que falou com você a vida inteira.
O leão é digno de abrir o livro e desatar os selos. Falo, uau, o leão falou comigo, já me quebra, já me move. Eu já vou para o quarto da oração, já me levanto, já a minha autoestima vai para outro lugar. Eu já vou no reino, me movimento. Por quê? Porque eu tenho um idioma. Eu sei quando ele fala comigo. Porque eu ando com ele. Eu acredito que Deus quer nos levar num lugar de intimidade para ouvi-lo. E a minha oração essa noite é simples. Simples. Que Deus possa calar a voz da sua alma. Que Deus possa calar a voz de pessoas bem intencionadas, mas que não estão vendo o propósito. Que Deus possa calar a voz da multidão. E você possa ouvir apenas a voz daquele que fala contigo e te chamou pelo nome. Maria chega no sepulcro e pergunta pelo corpo. E quando Jesus chama ela pelo nome, Maria, ela reconhece a voz do Mestre. Ela só reconhece quando ele chama ela pelo nome. Irmãos, tem coisas que é minha e dele, sua e dele. Você sabe quando ele fala com você. E essa noite eu quero que ele fale individualmente com você. Você sabe. Feche seus olhos, eu quero só orar com você. Sentado mesmo. Fala assim, Senhor, ministra o meu coração onde só o Senhor sabe ministrar. Não permita que as vozes me tiram do propósito. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Faça dessa canção a sua oração. Meu Jesus, me leva para perto de ti. Obedecerei. Você pode dizer para ele curar o seu coração. Jefté, cura meu coração. Faz de mim tua vontade, só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Você tem coragem de dizer isso? Me leva onde eu posso ouvir? E se for para o deserto, você está disposto a ir? Me leva onde eu posso ouvir. Se for no vale de ossos secos, se for na casa do oleiro, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor. Aos seus pés, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos seus pés.